Vamos ouvir? Pastor, é com o senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. 1 aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus pega as coisas que não são, vamos falar nessa tecla, para aniquilar, para, em outra tradução, de se confundir as que são. Deus pega as coisas que não são e confunde as que são. Mas o que é isso? Nós vamos entender. Para que nenhuma carne se glorie, para que ninguém se glorie. Com muito respeito, vou falar para os homens, viu? Toma a liberdade de falar com os homens. As mulheres não estou falando com as mulheres, porque eu estou falando de homem, estou falando de mim também, certo? Às vezes, nós batemos no peito que, não, hoje eu sou isso, sou aquilo, mas de onde que viemos? De onde vem muitos irmãos aí? Da cachaça, da prostituição? E Deus pegou essas coisas que não são, que não valia nada, e colocou aqui. É obreiro, está na obra de Deus, batizado com o Espírito Santo, tudo que não são. E agora Deus faz com que ele se torne. Mas tem uma coisa, para não se vangloriar. Não se vangloriar. Então, com base nisso, eu quero mostrar para os irmãos algumas coisas que não são, para confundir as que são. Números 25, 1 e 2. Irmãos, quando Israel sai lá da terra do Egito, estão passando pela terra de Moabe, eles tiveram lá um impedimento para que não atravessasse a terra de Moabe, que eles não estavam querendo que eles passassem por lá. Sabia que eles tinham matado muita gente e ia em sentido a Canaã. Os moabitas fizeram uma cilada para enganar Israel para não destruir eles. Pegou as mulheres que eles tinham, as filhas, e deu para os filhos do povo de Israel, para eles contaminar, para adulterar, e esqueceram da guerra. E eles fizeram isso. E Deus ficou indignado com isso. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Israel esqueceu do seu Deus. Iludiram-se com as mulheres moabitas e começaram a adorar o Deus dos moabitas, esqueceram do seu Deus. Aí o que acontece? Deus disse que os moabitas não podiam entrar na congregação de Israel. Os moabitas era proibido de entrar até a 10ª geração. Deus disse, Deuteronômio 23 e 3. Olha, nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então Deus condenou os moabitas, que os moabitas não podiam congregar com o povo de Israel. Vamos um exemplo, se nós estamos aqui, todos israelitas, se chegasse um moabita, não podia nem chegar nem no pátio, se fosse moabita. Mas acontece que
Israel chega na sua terra e prometida, vem uma fome meia grande lá para o povo de Israel, e saiu Noemi, o seu esposo Alimeleque, Noemi e 2 filhos, e foram peregrinar para ver se achava comida, trabalhar. Saiu lá do povo, lá dentre os judeus. E eles foram para onde? Para a terra de Moabe. Chegando em Moabe, eu quero mostrar para os irmãos os que não são, que confundem os que são. Chegando na terra de Moabe, os filhos de Noemi, eles casaram. Um casou com uma órfã, o nome dela, a outra o nome de Ruth. Os 2 filhos de Noemi. Eles morreram e ficaram as 2 noras. Agora morreu também o esposo de Noemi, ficou Noemi sozinha. Morreu o marido, morreu 2 filhos, ficou ela e as 2 noras. E ela ficou sabendo que agora já tinha alimentos lá na terra de Judá. Eu vou voltar para a minha terra. E as 2 mulheres, as noras dele, de onde que era? De Moabe. O que eles eram? Moabitas. As 2 moabitas. Aí ela queria voltar para sua terra, e as noras também, nós vamos. Não convém vocês ir. Não, nós vamos. Porque Noemi, pastor, já sabia que elas não podiam congregar com o povo de Israel. Ia ser um tropeço para ela lá. Mas o que ela disse? Aí teve a órfã, resolveu não ir, tudo bem. Mas a Ruth falou assim, eu vou. A Ruth, eu vou. Não, minha filha, você não conhece o nosso Deus. É certeza que ela falou isso, porque ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Eu vou. Porque onde você pisar, eu vou pisar também, e o seu Deus é o meu Deus. E ela foi. Uma moabita. Foi para a terra de Israel. Chegando lá, ela foi colher colheita lá nas terras de um senhor que chamava Boaz. E quem era Boaz? Aquela mulher, Raabe, que morava nos muros de Jericó, nos muros de Jericó, que deu abrigo para os espias. Não vamos entrar nesse detalhe, só falando para os irmãos recordar. Era uma prostituta. Raabe, uma prostituta. Deu abrigo para o povo, para os espias de Israel. E ela pediu para que, quando eles passassem por lá, que poupasse a vida dela. E ela deixou um sinal, um pano vermelho lá na casa dela, em cima do muro, para que eles lembrassem dela e não destruíssem. E eles deixaram ela, não fizeram nada com ela. Ela teve fé para isso. Acontece que essa prostituta depois casa com um israelita. Quando eu estou falando de israelita, estou atribuindo, e pode ser judeu, mas judeus, se eu falar judeu, para que os irmãos compreendam, com o povo de Israel, ela casa com um israelita. E ela casa o Salmão, e ela tem um filho. E colocou o nome de Boaz, a prostituta. Pôs o nome do filho de Boaz. E Boaz agora tem terras. E agora sai Ruth, lá dos Moabitas, e vai trabalhar com Boaz, se encanta com Boaz, e Boaz se encanta com ela, eles casam. Agora, imagina, irmãos, uma Moabita que não podia entrar na congregação de Israel. Uma prostituta que é repudiada em todo o tempo da vida, nossa vida, repudiada. Tem um filho de Boaz.
E Boaz casa com Ruth. O que pode acontecer com isso? Mas o casamento foi tão de Deus que nasce um filho de Ruth com Boaz. Eles colocam o nome daquela criancinha de Obed. Um nenenzinho chamado Obed. De Boaz, filho da prostituta, e filho da Moabita, Obed. Obed cresce, fica homem, casa, tem um filho e coloca o nome de Jessé. Jessé cresce, fica homem, casa, tem um filho, tem uns filhos, mas entre eles tem um filho que coloca o nome de Davi. Poderia ser alguma coisa boa daí? Porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Para confundir as que são. Aquilo que não dá valor é precioso para Deus. Basta aquela pessoa ter temor. Isso daí, irmãos, essa lição serve para nós não fazermos um julgamento de alguém que chega maltrapilho na igreja e que resolve aceitar Cristo como Salvador, e nós olhamos e ficamos longe e querendo. Irmãos, quantos, vou dizer, neste mundo, nesses 30 dias, quantos que desviaram? Foram muitos que desviaram. E nesse período, e muitos famosos, viu? Inclusive, veio esse dia no YouTube, um pastor renomado aí, ele mesmo confessando. E até processando pessoas quando vai levar uma profecia de Deus. Hoje está assim. A pessoa está em pecado, Deus, coitado dos que Deus usa em profecia hoje. Ele vai lá, entrega uma mensagem, sabe qual é o resultado? É processado. Vai responder por causa da profecia. Mas tem uma coisa, as profecias, quando é de Deus, elas se cumprem. Elas se cumprem. Então, quantos nesses 30 dias afastaram-se do caminho do Senhor? E quantos maltrapilhos que nesses 30 dias renderam aos pés do Senhor? Muitos adúlteros renderam aos pés do Senhor. Muitos homens alcoólatras, que viviam na bebida, alcoólatra, renderam ao Senhor. E muitos afastaram. Por quê? Não podemos gloriar com a gente mesmo. Achar que você é importante, achar que é grande, e o outro não é nada. Pelo contrário, cada um fica na vocação em que foi chamado e deixa Deus operar. Se a gente olhar para esse prisma dos que são e dos que não são, eu estou mostrando aqui que a mulher que era moabita, que não valia nada para o povo de Israel, é que dela vem o Senhor Jesus Cristo. Dela vem na linhagem, ela faz parte da genealogia. Coloca lá em Mateus, irmãos. Mateus, no capítulo 1, versículos 5 e 6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão gerou de Raabe. Ele casou com Raabe e teve Boaz. E Boaz gerou de Ruth, com que ele casou com a Ruth, teve um filho que chamou Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E ali vai na genealogia até chegar em Cristo. Vem passando por Salmão, que é o pai de Boaz, né? Pai de Boaz, e vem até nessa linhagem até Cristo. Então veja que Deus pega as coisas que não são
para confundir as que são. Lucas, capítulo 9, e o versículo 54. E os discípulos, Tiago e João, vendo Cristo, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Cristo com seus discípulos ia passando na aldeia dos samaritanos e pediu um poço. Falou: aqui não, vocês são judeus, aqui em Samaria nós não vamos dar lugar para vocês não, aqui não. O que eu costumo dizer que aqueles que estão ao lado de Cristo, os que estão ali com Cristo, os que estão andando junto com Cristo são os que são. Os discípulos, aqueles que são, mestre, conversa daqui, conversa de lá, senta, recebe conselho, come junto, é os que são. Agora, esses que são, estavam andando com Cristo, lá na aldeia dos samaritanos. Quando chegou lá, os samaritanos não permitiram pousada para eles. Mestre, vamos fazer o seguinte, os que são, vamos pedir para descer fogo do céu, vamos consumir eles aí, vamos fazer isso. Como Elias fez isso daí, e nós estamos aqui com o Senhor, vamos pedir para descer fogo do céu, que é mais esse samaritano. Cristo olhou para ele: vocês não sabem de que espírito sois vós. Ele não veio para queimar a gente, ele não veio para derrubar dessa maneira. Então, os irmãos imaginam os que são. Agora vamos ver João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28 a seguir. No Evangelho de João, capítulo 4. Cristo lá, vamos lembrar que Cristo tem um diálogo com a mulher samaritana. Não vamos ler todo o texto. Ele tem um diálogo com a mulher samaritana. Os samaritanos não combinavam com os judeus. Dá-me de beber. O Senhor pediu de beber para mim, que sou mulher samaritana? E aí tem, entre parênteses lá, que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Uma certa vez, irmãos, eu vou dar um pequeno testemunho aqui a respeito desse texto. Eu passei uma prova, pastor. O meu pai era bem de vida, tinha fazenda. Mas depois da morte dele, nós não esbanjamos, que nem um filho esbanjou, porque todos crentes. Mas para mim veio uma pesada, que eu perdi tudo. Trabalhava, vendia, aumentava, só perdia. Trabalhava, quanto mais trabalhava, e Deus falando que Ele estava me fazendo preparar para a obra dele. Tem pessoas, irmão, que quer trabalhar na obra, está pensando que entra assim de graça, vai chegar na obra e vai fazer, se não passar por provas. Passei por prova que eu perdi tudo. Eu tinha motocicleta, quando saiu a CB400, zero, pastor. CB400, caminhonete, caminhão F4000, carro pequeno para fazer entrega, porque eu tinha uma empresa de produtos químicos. E foi acabando com tudo. Eu fiquei sem saber o que eu fazia. Eu me resolvi jejuar. Fiquei jejuando, sem comer e sem beber. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Sem comer e sem beber. E quando deu nesses 5 dias, o Espírito Santo falou comigo: por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Aí eu falei: mas por quê? E eu fiquei indagando: mas por quê? Por quê? E debrucei na Bíblia, eu fui ler, pesquisar dicionário bíblico, e fui fazendo um estudo, e fiz uma apostila. E aí, pastor, era
para muitos lugares. Depois mudei para a Americana e lá me convidava para muitos lugares para ministrar. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí eu fui conhecer a história, que vem lá de Roboão e Jeroboão, a briga deles. Depois tem meu livro lá que fala essa história, viu? A história de Israel. Aí eu fui estudar, e vi que eles eram inimigos mesmo, mas eram todos israelitas. A mulher samaritana é israelita. Pertence à tribo das 10 tribos, às 12 tribos de Israel. E os judeus também, mas havia uma inimizade entre 10 tribos e 2 tribos. Uma inimizade. As 10 tribos tinham um governo do norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, tinham um governo na parte do sul, em Jerusalém. E os outros ficaram, depois colocaram a capital em Samaria, a capital das 10 tribos, Samaria. Então todas as 10 tribos chamavam samaritano. E agora, essa inimizade que vinha já desde Jeroboão e Roboão. Agora ela encontra com Cristo, Cristo encontra com ela, e o diálogo é esse. Sendo do judeu, pede a mim de beber, porque eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Ah, mulher, se você soubesse quem está aqui te pedindo, você que ia pedir para ele. Aí começa a dialogar. Percebe que ela é tão israelita, ela fala assim: o Messias vem, e nós aguardamos o Messias, porque era israelita. E quando ele vier, nos ensinará tudo. E também ele vai falar onde que é o monte certo, o lugar de adorar. Se é em Jerusalém, ou se é no Monte Gerizim. Porque os samaritanos se adoravam no Monte Gerizim, e os judeus adoravam em Jerusalém. E aí ele vai trazer para nós qual é o lugar certo de adoração. Ele disse: vai chegar tempo que nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em Assis vai adorar, em todos os lugares está adorando. Não é só em Jerusalém, nem em Gerizim. Então eles eram inimigos. Aí essa mulher viu tanta virtude no Senhor Jesus Cristo, que aí, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens. O 29. Vinde, a mulher falando: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: não, tudo bem. Naquele lá, fica lá no 30, né? Para lá no 30. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Não sei se os irmãos entenderam a minha história aqui. A mulher que não valia nada para a sociedade, Cristo falou para ela: eu não tenho marido. Disseste bem, porque você teve 5 maridos, é 5, né? E o que tem não é seu. Você teve 5 que não é seu marido. O que os irmãos entendem com isso daí? Você tem 5 que não foi seu marido. Ela amigava com um, ficava um tempo, não gostava, arrumava outro, arrumava outro, e não tinha responsabilidade nenhuma, não estava nem aí. Agora esse último parece que ela estava casada. Agora que você tem marido, mas 5 que você teve não foi teu marido. A mulher ficou sabendo: esse homem sabe, é profeta. Será que esse não é o Cristo que nós estamos esperando? Foi lá com os seus compatriotas lá e falou para os samaritanos: olha, eu encontrei um homem, eu acho que é o Cristo. E eles foram, e a Bíblia diz que eles aceitaram, se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Agora imagina, os discípulos, cheios do poder, junto com Cristo, o que eles queriam fazer com o samaritano? Matar. A mulher que era uma prostituta, o que ela fez com os samaritanos? Mostrou Cristo. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Para confundir as que são.
é da nossa índole. Se chegar uma mulher, vou dizer assim, que o homem pode entrar também de uma maneira desagradável, com roupinha curtinha, toda cheia de batom, toda pintada, o brinco pendurado, o cabelo todo alvoroçado, entrar aqui e sentar no banco, todo mundo olha de lado, não querendo que o marido passe nem perto dessa mulher. Acontece que Deus vai transformando, ela vai usar uma roupa decente, ela vai mudar seu caráter, ela vai mudar sua vida, e quando um dia ela pode estar pregando a palavra e você que ficou aí parada não pregou. Ela pode estar ganhando almas e quem viu ela e desprezou, não fez o que ela está fazendo. Por quê? Porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Lucas 8:2. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, olha só, e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. A peça é pesada, né? Essa mulher foi expulsa, Cristo expulsou dela 7 demônios. Maria Madalena. Irmãos, o que essa mulher era na cidade? Pensa uma mulher endemoniada na cidade. Agora acontece que em João, Evangelho de João 20, nós vamos ler do 15 até o 18 para ver o que acontece. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro. Pedro é da turma dos que são, viu? Dos que são. E correu, pois, foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que o Pedro. Ele chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Até aí. A mulher que tinha 7 espíritos malignos, demônios, enferma, Cristo curou, Cristo libertou, e quando Cristo morre, foi a primeira pessoa que foi lá conferir que Cristo não estava na sepultura. E tem um texto que fala, que não é esse daqui, que fala assim, que ela correu, chegou lá e falou para os discípulos, e eles estavam chorando, porque Cristo tinha morrido. Os discípulos estavam reunidos chorando, e ela chegou: olha, não precisa ter chorar não. E eu encontrei com ele, e eles duvidaram. Eles não acreditaram, eles duvidaram. Os que são, duvidaram. E a mulher que é demoniada, ela creu e viu Cristo, a primeira que viu o Senhor Jesus Cristo depois. Então Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Muitas pessoas que gente não dava nada por ele,
Uma criança que talvez até para a gente estava trabalhando na igreja, conhecer, porque eu tenho 50 anos de crente. Crianças que iam no ar livre, que primeiro tinha muito ar livre, que eu via o dirigente tipo, expulsar aquela criança de lá, hoje é obreiro na casa do Senhor. Porque pensa que não vale nada, aquela criança está atrapalhando, e não estou dizendo que as crianças podem ficar perturbando a ordem do culto, não é isso. Estou dizendo que talvez olhe para uma criança com desprezo, lá na frente é um pastor abençoado de Deus. Acontece. Irmãos, se fosse mostrar os que não são e os que são muitos, mas vou mostrar mais um aqui para os irmãos. Lucas 18 e o 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. 11. E o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vai. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Viu? Aí, tá bom. O fariseu, eu, é os que são. Eu jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Eu faço isso. Eu prego. Eu falo e os irmãos falam em línguas estranhas. Eu oro e as pessoas são curadas. Eu coloco o eu tudo na frente. O eu. Eu vou orar e Deus vai fazer isso. Eu vou orar e Deus vai fazer aquilo. Tá na frente, fico eu. Agora, o publicano, que era repudiado, o publicano ele era um funcionário público. O funcionário público ele cobrava os impostos. Aí é uma parábola, mas a realidade é essa. Eles cobravam, sendo judeu, o publicano era um judeu, que cobrava o imposto e mandava o dinheiro para Roma, porque ele trabalhava e ele ganhava muito em cima disso daí. Então ele era um funcionário público, ele cobrava os impostos. Então ele era o publicano. O publicano era repudiado para Israel. Não aceitava o publicano. Não aceitava o publicano. Era um traidor da pátria. Ele se considerava traidor da pátria. Porque ele cobrava dos judeus e mandava os impostos que recebia, mandava para a corte de Roma. Então era repudiado. E aquele homem que era fariseu, eu jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não sou desonesto. Eu não sou como esse adúltero. Olha só, apontando. Aí, o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Diz que não teve nem coragem de olhar para o céu. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Cristo diz que esse desceu justificado. E o outro foi humilhado. Então, irmãos, aprendemos que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Os que são é aqueles que muitas vezes quer se apresentar, que faz e que acontece, são os que são. Eu gosto do povo aqui de Assis, pastor, da humildade de vocês. Sinceramente. Eu gosto muito disso daí. Não é aquele exaltado. Porque tem lugar que o pessoal fica exaltado. É mais fácil falar com o presidente do que com certos obreiros. Então, essa humildade que temos é o que agrada a Deus. É o que agrada a Deus. Que as irmãs aprendam, que os irmãos aprendam, que tem os que não são,
não aparece quase na igreja. Ele chega quietinho, dobra o joelho e ora, e Deus vai respondendo a sua oração. Ora por aqueles que são. Muito exaltado está ali, mas está o Senhor, abençoa fulano, abençoa o pastor fulano, abençoa o presbítero cicano, e aquele lá está todo inchado. É os que são. Os que não são, estão orando. E ninguém vê, ninguém conhece. Quando esteve no dia da fome, chegaram os discípulos, Senhor, o que vai fazer com esse povo? Vou dar comida para eles. O dinheiro não vai dar, porque tem muita gente. 200 dinheiro, né? Não dá para comprar pães para esse povo, não. Acho que é Felipe, né, que faz a conta lá. O Felipe faz a conta, é o povo dos que são. Mas lá tinha um que não são. O que tinha? Qual o nome do que não lá você sabe o nome do que era o tesoureiro lá? Não, vamos ver quanto dinheiro dá para comprar pão. Não vai dar pão para todo mundo. É os que são. E os que não são, nós não sabemos o nome dele. Mas ele tinha lá os peixinhos e pão. Ele não tinha arrogância, mas ele tinha os peixinhos lá e os pãezinhos. E Cristo pegou aquele pão do que não são e deu comida para os que são. Que Deus abençoe. É o seguinte, os irmãos que queiram fazer o curso de teologia, aqui mesmo tem vários irmãos que já têm o curso conosco. O curso é à distância. Pastor, eu quero assistir aula com o professor. Você tem um vídeo aula, vocês poderão assistir no celular, no tablet, no computador. Vocês poderão fazer a prova. Estuda, por exemplo, História de Israel. História de Israel faz a prova. Estuda a história da igreja e faz a prova. São 15 disciplinas. Você faz em um ano completo. É um curso médio, reconhecido pela CGADB. Mais novidade, o irmão fazendo a matrícula, a esposa vai fazer também. A esposa vai estudar, não vai pagar nada. A gente vai fazer a matrícula dela, vai ver o material dela, ela vai pegar o certificado dela, como ele fosse. O Instituto Fonte do Saber tem uma das melhores escolas teológicas do Brasil. Um curso médio em teologia 100% online, reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Está à disposição do aluno videoaulas com professores capacitados, livros falados e também em PDF. E uma ampla plataforma para tirar as dúvidas do aluno. As provas totalmente online. E ao final de 12 meses, o aluno recebe o certificado de conclusão reconhecido pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Instituto Fonte do Saber.